Eu sou a professora Francisca Patrícia e hoje vamos trabalhar o componente curricular língua portuguesa. Vamos tratar hoje de oração coordenada e oração subordinada. Mas o que é isso? Não se preocupem, que vai ficar bem fácil. Mas antes nós precisamos revisar alguns conceitos. Antes de falar diretamente de orações coordenadas e subordinadas, nós precisamos revisar alguns conceitos, como os conceitos de frase, oração e período, tá? Então, olha só. O que é a frase? Por exemplo, nós temos aqui uma imagem do Cris. Socorro! Ai, meu Deus! Calma, vou pegar o xarope. Na primeira parte, o Cris está lá. Socorro! Tem uma mensagem nessa imagem? Tem, não tem? Quando ele diz pede socorro, ele pede ajuda. Observem que quando ele diz socorro, não temos verbos, nós não temos uma estrutura de frase complexa, mas você consegue entender uma mensagem, tá? Então, a frase é o quê? Um enunciado completo, independente de ter nele verbo ou não. Lembra do verbo? Nós conjugamos, nós conseguimos identificar a pessoa que fala, falou, quem falou, ele falou, falei, quem falou, eu falei, e assim sucessivamente. Falava no passado, nós conseguimos conjugar os verbos. E a frase, ela, para ser entendida como frase, é preciso que ela consiga ter o quê? Significado. Que seja um enunciado significativo, que transmita uma mensagem, tenha verbo ou não, tá? E a oração? A oração necessariamente tem que ter verbo, certo? Obrigatoriamente ela precisará ter verbos. Observe que quando o Cris diz socorro, eu não tenho verbo, mas eu tenho uma frase, porque é um enunciado completo, faz sentido, então é uma frase. Já na oração, para que seja oração, ela precisa ter um verbo. Você pode ter orações que tenham verbos que não sejam frase. Por exemplo, você diga, a nuvem comprou ovo. Faz sentido? Não faz, mas eu tenho um verbo. Então, não é uma oração, mas não é uma frase que faz sentido, porque é totalmente ilógica dentro do que nós conhecemos da língua, tá? Então, dentro de uma oração, cada verbo representa uma oração. Ou o verbo ou a locução verbal, tá? Nós vamos ver aqui. Aqui, ó. Ou as locuções verbais. Então, a quantidade de verbos ou de locuções verbais vão ser iguais à quantidade de orações. Então, se eu tiver 2 verbos, 2 orações, 3 verbos, 3 orações. Cada verbo representa uma oração, a não ser que ele esteja numa locução verbal. Por exemplo, o homem está vendendo flores. O homem está vendendo flores. Eu tenho aí uma locução verbal, está vendendo. Então, olha só. Comi seu trabalho e ninguém vai acreditar em você. Observem aqui, ó, o memezinho. Ó. Nós temos comi, que é uma ação, comi seu trabalho. Então, aqui nós temos uma oração. E ninguém vai acreditar em você. Observem que aqui nós temos uma locução verbal. Ó. Essa locução verbal representa uma oração. Ó. Vai acreditar. É a mesma coisa de dizer que ninguém acreditará em você. Só que nós sabemos que o futuro, na nossa língua, é bastante representado por a locução verbal. Então, quando eu digo vai acreditar, eu tenho 2 verbos para representar um. Se eu perguntar para vocês quantas orações temos aqui, o que é que você vai me responder? 2, né? Nós temos a quantidade de verbos será igual à quantidade de orações. Lembrando sempre de contar que a locução verbal representa um único verbo. Então, comi é a primeira oração e vai acreditar é a segunda oração. Aí você pode dizer, professora, mas aí são 2 verbos, o verbo vai e o verbo acreditar. Mas o vai acreditar está no valor de 1, que é o verbo acreditará, ele representa um único verbo. Então, quando você tiver 2 verbos com o valor de 1, nós temos uma locução verbal e ele representa um único verbo. Então, aqui, nesse meme, nós temos o quê? 2 orações. Então, aqui é meio que uma continha matemática. A quantidade de verbos é igual à quantidade de orações. E o período?
O período, queridos. O período é a reunião de uma ou mais sentenças que vão estabelecer e consolidar um sentido completo à frase. Pode ter um ou mais verbos, ou seja, um período é uma reunião de uma ou mais orações, de uma ou mais orações com sentido completo, tá? E esse período vai ser essa marcação, esse espaço pode ter um ou mais verbos. Olha só, vocês também gostam de se isolar? Tem hora que só quero ir para ficar só, ir para o meu quarto sozinha, ficar quieta e fazendo vários nadas. É mais ou menos isso que tem a tirinha. Observe aqui, ó. Vocês também gostam de se isolar? Aqui nós temos um período. Vocês também gostam de se isolar? Um período, marcado aqui pela interrogação. Então, aqui é um período. Quantas orações nós temos nesse período? Duas, ó. Gostam e isolar. Nós temos dois verbos, duas orações. Então, eu digo que aqui é um período o quê? Composto. Quando o período tiver dois ou mais verbos, ele será considerado um período composto. E aqui embaixo já temos um outro período. Tem hora que só quero ficar no meu quarto sozinha, quieta e fazendo vários nadas. Então, aqui é outro período, ó, uma reunião com sentido completo que pode ter uma ou mais orações, certo? Como é que eu sei se tem uma ou mais orações? Contando os verbos. Os verbos. Ah, professora, eu não sei identificar verbos. Gente, só lembrar, os verbos eu consigo flexioná-los no passado, no presente. Você não diz, quando eu digo você, não tem você hoje, você amanhã, você depois, é tudo você. Mas quando eu digo gostam, eu posso dizer, se eu disser gostam hoje, gostei, ontem, gostava, né? Ou gosto, perdão, se eu disser hoje, gosto, se eu disser ontem, gostei, gostava, se eu disser amanhã, gostarei. Então, ele vai variar no tempo e em relação à pessoa que fala, se sou eu, se é você. Então, essa é a palavrinha que representa um verbo, tá? Então, eu vou contar essas palavrinhas e a quantidade de palavrinhas vai ser igual à quantidade de orações. Então, só para simplificar, que é a frase. O que é que eu preciso entender isso? Olha, a frase ela vai ser um enunciado com sentido completo. Pode ter verbo ou não, mas a ideia de frase é o que? É que seu sentido seja completo, certo? Se não tiver completo, não é frase, ok? A oração é uma unidade sintática que tem que ter a presença de verbo. A diferença de frase para oração é que frase não é obrigatório que tenha verbo. É obrigatório que faça sentido, certo? Porém, a oração é obrigatório que apareça verbo para que eu a considere uma oração. E o período é uma comunicação completa, construída por uma ou mais orações. Se o meu período tem só um verbo, eu digo que ele tem só uma oração e que, portanto, o meu período será o quê? Simples. Se a minha oração tem dois ou mais verbos, eu digo que eu tenho um período composto. A partir de dois verbos, nós teremos um período composto, ok? Então, vamos falar um pouco desse período simples e composto. Então, o verbo, nós estamos falando agora de oração, tá? Então, o verbo ele vai ser um núcleo oracional. Na oração, ele é o núcleo da oração, o verbo, dos períodos simples e compostos. Como assim? Então, o período simples ele vai ter apenas um verbo ou apenas uma locução verbal. Lembrando sempre que locução verbal é quando tem dois verbos que representam a ideia de um. Então, por exemplo, os cavaleiros aprenderam uma importante lição. Olha o verbo aqui, ó, aprenderam. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Observe que aqui acabou o meu período, ó, aqui nesse pontinho, acabou o meu período. Então, eu olho aqui, observo a minha oração. Tem quantos verbos aqui? Um. Então, eu vou dizer que esse período é um período simples. Por quê? Porque só tem um verbo,
Se só tem um verbo, o período é simples. Já o período composto, ele vai ter mais de um verbo ou mais de uma locução verbal, tá? Aqui nós temos, se eu digo, por exemplo, os cavaleiros aprenderam uma importante lição e foram embora. Eu vou ter duas orações. Aprenderam e foram. Dois verbos, duas orações. Então, se são dois verbos, duas orações, o período será o quê? Composto. Ocorre que, quando esse período é composto, volto a repetir, ele vai ter mais de um verbo ou locução verbal. Por exemplo, ó, o Dervis mostrou aos cavaleiros que ambos tinham razão. Olha esse período aqui, ó, o período é esse espaço, ó, acabou aqui nessa pontuaçãozinha. Enunciado completinho, tá? Então, vamos analisar esse período aqui. Até esse ponto nós temos um período. Então, nós temos aí o verbo mostrou e o verbo tinham. Dois verbos. Se nós temos dois verbos, o período é composto. Quando o meu período é composto, ou seja, quando eu tenho dois verbos ou mais, ele vai poder ser composto de duas formas. Ou de maneira coordenada, ou de maneira subordinada. Por isso que o nosso conteúdo são orações subordinadas e coordenadas. Então, eu quero que você acompanhe comigo aqui o raciocínio. Se eu tenho um verbo, tenho uma oração. Se minha oração tem um verbo, eu digo que eu tenho um período. Se o meu período tem um verbo, eu digo que meu período é simples. Se eu tenho dois ou mais, eu digo que meu período é composto. Tá bom? Se esse período for composto, ele vai ter duas maneiras de se compor. Ou por coordenação, ou por uma relação de subordinação. E aqui eu quero que vocês entendam o sentido. Ó, coordenar é o quê? Organizar, estar próximo. Nós vamos ter mais de um verbo num período, mas eles estão coordenados ali juntos, mas não vai haver uma relação de dependência. Já subordinação, o que é subordinar? É estar subordinado, é depender de algo. Aí aqui nós teremos uma relação de dependência. Nós vamos entender melhor. Então, recapitulando, quando o período é composto, ele pode ser composto por coordenação. Por exemplo, limpe os pés, lave as mãos e não derrame nada no chão. Aqui sou eu com meus meninos lá em casa, tá? Vamos contar aqui, ó, que nós temos um período, terminou aqui nessa exclamação, é um período. E é um período composto. Por que ele é composto? Porque ele tem mais de dois verbos. Olha os verbos, ó. Limpe, o que? Os pés. Lave, o que? As mãos. E não derrame nada no chão. Observe que essas orações estão coordenadas uma ao lado da outra. Quando eu digo limpe os pés, não necessariamente eu preciso da próxima oração, lave as mãos e não derrame nada no chão. Então, o que é que ocorre na coordenação? Não há uma relação de dependência, certo? Não há uma relação de dependência sintática. O que é uma dependência sintática? A oração limpe os pés não precisa da oração lave as mãos, ou para completar o seu sentido, sintático ou semântico, ou seja, ou para completar a necessidade de um verbo, de um sujeito, de um complemento, ou de sentido, né? Então, aqui nós temos um período composto por coordenação. Então, o que é a coordenação? É quando esse período se compõe e eu posso perfeitamente separar, desmembrar essas orações e nenhuma nem outra está precisando da anterior ou da seguinte para ser completo. Por exemplo, quando eu digo limpe os pés, já está completinho aqui, tem o objeto, eu estou dando uma ordem, lave as mãos e não derrame nada no chão. Então, essas orações são independentes. Limpe os pés não precisa da próxima oração, lave as mãos, certo? E nem a oração seguinte, derrame nada no chão, precisa das anteriores. Então, quando isso ocorre, nós dizemos que elas estão coordenadas no período. Estão coordenadas, estão ali reunidas, juntas, mas não há uma relação de dependência.
Já na subordinação, quando eu tenho um período que é composto, tem duas orações ou mais, mas vai haver uma relação de dependência. Que é essa relação de dependência? Nós vamos ter uma oração principal e outra oração que aparece para complementá-la de alguma forma, ou sintaticamente, ou semanticamente. Como assim? Ou para completar a ideia de um sujeito, de um objeto, ou uma ideia semântica, que nós vamos ver isso futuramente. Então, por exemplo, quero que as férias da minha mãe sejam divertidas. Vamos analisar esse período. Ó, nós temos dois verbos aqui, ó, quero e sejam, né? Quero que as férias da minha mãe sejam divertidas. Vamos isolar aqui, ó, quero. Quero é uma ação. Se eu digo para vocês, gente, eu quero, tá completo? Assim como é completo dizer limpe os pés. Quando eu digo quero, eu necessito de mais um elemento. Quero o quê, professora? Eu preciso completar o que eu quero? Quero que as férias da minha mãe sejam divertidas. Então, essa oração aqui, eu chamarei ela de oração principal. E a que vem em seguida é a minha oração que vem completar. É a minha oração subordinada. O que é que eu quero? Que as férias da minha mãe sejam divertidas. Mas eu não vou me aprofundar aqui nessa parte de subordinação. Eu só quero que vocês entendam que na coordenação as orações estão lá próximas. Estão trabalhando juntas. Mas elas não precisam uma da outra para realizar o trabalho. Cada uma realiza seu trabalho independentemente. Já na subordinação, não. Nós vamos ter duas ou mais orações, mas uma vai ter uma dependência da outra. Elas estão ali trabalhando só juntas, mas se uma não fizer a sua parte e a outra não vier, o serviço não fica feito. E qual é o serviço? Trazer a ideia completinha na oração. Se eu só disser para vocês, quero, e não disser o que é que eu quero, vai ficar incompleta a minha frase, vai ficar quebrada. Geralmente, esses períodos, eles vão ter conjunções. Por exemplo, limpe os pés, lave as mãos e não derrame nada, tá? No chão. Ou quero que, aí esse quezinho está ligando a minha oração, tá? Então, a conjunção é a palavra responsável por conectar termos ou orações. Então, essas palavrinhas aqui, elas vão ligar termos ou orações, certo? Quando for formada por mais de uma palavra, ela vai ser chamada de locução conjuntiva, que é toda locução é quando você tem duas ou mais palavras que têm o papel de uma. As conjunções podem ser coordenadas, como aqui, ó, esse izinho está sendo uma conjunção coordenada. Por quê? Porque ele está ligando orações independentes entre si. Mas elas podem ser também conjunções subordinativas, como, por exemplo, esse que introduziu aqui essa oração subordinada. Tá certo? Quando o conteúdo de português é sobre orações coordenadas e subordinadas. Não precisa ficar desse jeito não, viu? Vocês vão ver que é bem simples. Então, só para recapitular, nós vimos aí a ideia de frase, oração e período, tá? Focamos aqui que o período é essa reunião de orações que pode ter uma ou mais oração. Quando esse período é simples, é justamente quando esse período vai poder ser simples ou composto. Ele será simples quando ele tiver só um verbo, tá? Eu chamo um período simples quando ele tem só um verbo. E ele será composto quando ele tiver dois ou mais verbos. Se ele tiver dois ou mais verbos, eu já digo que meu período será o quê? Composto. Ele tem duas maneiras de ser composto. Ele pode ser composto por coordenação ou por subordinação. O que ocorre na coordenação e na subordinação? Elas vão ter orações que podem ser ligadas por conjunções. Lembrando que as coordenadas são orações independentes e as subordinadas há uma relação de dependência. Bem, por hoje tá bom, né? Vamos parar por aqui, pensar um pouco na praia, que as férias estão chegando. Então, nos vemos no nosso próximo encontro. Até breve.